Olá, amigos, amigas. Mais uma edição do nosso tradicional Café com Dorfo. Agora de casa nova, aqui no PSEG, no portal lá da Rádio Piracicaba. Gratidão imensa aos amigos Daniel Sonó, daqui do PSEG, Vitor Prates, da Rádio Piracicaba, e aos nossos amigos, né, jornalistas que estão prestigiando também, republicando as nossas entrevistas, o Evaldo Vicente da Tribuna, o Marcelo Germano da Folha de Piracicaba e o Alexandre Neder do Democrata. Estamos tendo a honra, o prazer de receber aqui a advogada, escritora Bianca Rosenthal, a Beth Bortolin, a nossa primeira-dama do Café com Dorfo, e a Amanda Costa, né, que é aluna do curso de jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul. Bianca, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E olha que legal, no espaço novo ainda, né? Casa adorei nova o convite. Estreando. Muito bom, adorei o convite. Bianca, muito obrigada, Beth. Um prazer. Seja bem-vinda. Prazer. A primeira pergunta sempre é da primeira-dama. Tá bom, é uma questão de hierarquia, né? Isso. Primeira-dama manda. Você é sábio, e né? a gente obedece, né, Bianca? Vamos lá, Beth. Bianca, que bom receber você aqui no nosso Café com Dorfo, novo espaço aqui no PSEG, um lugar assim bastante acolhedor. Mas, Bianca, vamos falar um pouquinho da pessoa Bianca, da escritora, da advogada, da mãe, da múltipla Bianca que a gente conhece. Fala um pouquinho sobre você, sua vida. Você é piracicabana, Bianca? Não, eu nasci em São Paulo. Daí eu, com 3 anos de idade, me mudei para Limeira. E vivi lá até eu me casar, aos 25 anos. Mas antes disso, eu fiz o curso de Direito na Universidade Metodista. Então, assim, a minha história com Piracicaba começou quando eu tinha 18 anos de idade, no curso de Direito, onde eu conheci o meu marido. Eu e o Marcelo, nós fizemos Direito na mesma turma. E eu advoguei em Limeira, inclusive, eu tinha uma sociedade lá. E logo que eu casei, então eu vim trabalhar e ser sócia do meu marido, que também é advogado. Certo. Então, começou a história da Bianca aqui em Piracicaba. Meus filhos são nascidos aqui. Tenho o Davi, de 20 anos, já cursando o 3º ano do curso de Direito. A Lívia no 3º do ensino médio, quer fazer medicina. E já estou 27 anos atuando como advogada. Mais os 4 anos da faculdade que eu já atuava, né, como estagiária. Então, é uma carreira bastante longa no direito. E só que o momento da minha vida, eu sempre gostei de escrever, né? Eu passei por transformações na minha vida. Em 2018, eu comecei, então, com a minha carreira de escritora. Né? E eu sabia que eu não ia parar no primeiro livro. Ali, quando eu comecei, eu sabia. Então, ali surgiu a Bianca Escritora. O primeiro livro, Criando Janelas Light, sob a ótica do aprendiz, onde eu contei a minha história de transformação. Aluna do Augusto Cury, meu mentor em gestão da emoção. Eu aprendi muita coisa com ele e aí eu tive uma transformação de vida mesmo, ter passado momentos difíceis na minha vida. E depois deste livro, eu transformei o livro em poesia. Veio o retrato de uma mulher tão feita, Metamorfoses, que é a história, mas já toda em poesia. Legal. E ela começa, né, com essa transformação dessa mulher, né? Porque a metamorfose é isso, né? Você passa pela dor, mas você vira borboleta, né? E aí foram surgindo vários outros livros. Eu consegui esses 2 livros na nossa biblioteca. Inclusive, eu só tenho uma cópia do Castelo Tão Triste. Mas você tem quantos livros, então, Bianca, dentre a advocacia, né, de direito, livros de direito, e os livros de literatura infantil? No total, são quantos? Olha, total de publicação solo, sem contar os de direito, são 11. Aí depois eu coordeno várias obras jurídicas. Eu
acho que em torno de 10 obras jurídicas, e tenho participação mais ou menos nos 40 livros, também com desde artigos científicos até contos, crônicas e poesias, alguns premiados. Então, eu faço parte de várias antologias coletâneas também, e dentro do direito e dos assuntos sociais, que eu também escrevo com juízas, com acadêmicos. Eu tenho vários livros também, assim, com artigos, contribuições com artigos científicos, com ensaios e obras de direito que eu organizo, nessas especificamente no ramo do direito do trabalho, que é a minha especialidade. Só isso? Você faz isso tudo direito, dona Bianca? Ou Olha, a senhora não faz tudo direito? Olha, você sabe o que é interessante? Assim, as pessoas falam, Bianca, como que você dá conta de fazer tudo o que você faz? Porque quando eu tive essa minha transformação de vida, eu aprendi muita coisa, né? Eu não vou me meter em falar em engenharia, em medicina, eu não vou falar. Quer dizer, eu posso conversar, mas eu sei que não é minha especialidade, né? Mas aquilo que eu amo, que eu faço com paixão, eu acho que os mundos eles se conectam. O que aconteceu comigo foi assim, essa transformação de vida, eu acho isso muito bonito, isso eu gosto de levar para as pessoas, porque é isso que me motiva, é isso que me dá o propósito, isso que é o meu chamado. Juntar o direito, a literatura e a gestão da emoção. Isso potencializa a minha voz. Isso me faz crescer como ser humano. Eu aprendo, sou uma aprendiz da vida, mas uma coisa ajuda e potencializa a outra. Elas não se desconectam, elas são separadas, mas ao mesmo tempo elas estão conectadas. Então, o que acontece? A gestão da emoção me ajuda a equilibrar. Eu sei os momentos que eu tenho que ter minhas pausas. Eu sei que eu não posso comprar toda e qualquer ofensa, né? Porque as pessoas, elas são muito críticas. Eu sei que de vez em quando eu vou me abalar, porque eu sou um ser humano, mas eu não vou deixar isso me dominar. A gestão da emoção me ensinou muito isso. Então, eu aprendi a gerenciar. E o que acontece? Quando você está bem com aquilo que você faz, parece que assim, a criatividade flui, tudo flui. Tudo flui. E aí, a escrita, para as crianças, a poesia, ela passa a ser uma terapia. A partir do momento que ela é uma terapia para mim e para os outros, ela me ajuda no direito, que é uma área mais pesada, né? Equilibra, né? Equilibra. E, por outro lado, hoje eu estou numa etapa da minha carreira em que eu tenho uma equipe de advogados, eu dirijo a minha equipe de advogados na área trabalhista, e eu me concentro em estudar e escolher o que eu vou fazer. Então, assim, eu escolho as audiências que eu vou fazer, eu escolho as palestras que eu vou dar, né? E eu tenho uma equipe que me assessora, eu tenho um marido que me apoia. Meu marido, além de ser meu marido, ele é meu sócio, ele me apoia. Eu tenho uma família muito consolidada, e isso eu sou muito grata. Então, eu acho que é sobre isso, é você equilibrar, sabe? É você equilibrar e ser muito grata, porque a gratidão, ela te proporciona isso. E as pessoas falam assim, Bianca, seus olhos brilham quando você fala isso. Eu falei, é verdade mesmo. Eu amo o que eu faço. Sim. Então, a gente dá conta. E quando a gente precisa dar uma pausa, a gente dá também, não é? Pois é. Ô, Bianca, você falou algumas vezes, né, da sua transformação. Você pode dar uma pincelada do que é? Claro, inclusive isso eu falo abertamente. Olha, a vida da gente é um aprendizado. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Quem me conhece sabe, intensa. Intensa é a palavra Bianca. Eu sou muito... E eu sou, porque... Que abraça tudo, que é a quer abraçar característica tudo. de personalidade. Eu me entrego de corpo e alma a tudo que eu faço. E se você faz isso e não gerencia, você acaba sendo muito perfeccionista, você quer abraçar o mundo. E aí chega um momento que você se cobra tanto, e às vezes você está numa situação vulnerável da vida. Existiram outras questões, no meu caso, que aí aqui não cabe falar, mas assim, desde questão química, que a gente tem que entender que o nosso corpo, ele é uma máquina também. Os nossos neurônios, como funciona,
toda a dopamina, serotonina, tudo, cortisol. Então, a gente tem que entender tudo isso, mas eu tive, assim, uma desregulação química potencializada por todas essas questões e que me gerou uma ansiedade extrema. Essa ansiedade extrema foi no momento, inclusive, que o meu sogro tinha feito uma cirurgia de coluna e ficou internado por infecção hospitalar, 4 meses. O meu marido, ele se desdobrou dos cuidados do pai, a família toda, e assim, eu não queria dizer que eu não estava bem. Eu não pedi ajuda. Sim. Só que é até um alerta. A gente tem que pedir ajuda, né? Só que naquele momento eu nem entendi o que estava acontecendo comigo, por isso que também não pedi ajuda. E aquela ansiedade, ela foi aumentando de me tirar o sono, de eu ficar 3 meses sem dormir. Nossa. Eu dormia assim, 30 minutos, acordava desesperada, assim, de tanta ansiedade. Eu tive todos os sintomas psicossomáticos possíveis. E o que acontece? Quando você está nesse estado, você começa a ter problemas cognitivos também. Você não dorme bem, você não se concentra, você não vai bem no trabalho, os seus filhos, você quer dar atenção, você não consegue. Daí veio o quê? A culpa. Sim. Quem é aquela Bianca perfeccionista, você tem que dar conta de tudo, você não está dando. Como assim você tem tudo na vida? A culpa. E com isso, a depressão. E depressão não é brincadeira. Eu não sabia o que era depressão até sentir na pele. As pessoas, elas têm muito tabu ainda. Melhorou-se muito com a comunicação, Setembro Amarelo, Mas existe, o alerta né? sobre a saúde mental, mas existe ainda, né? E a gente tem que falar sobre isso. E eu realmente tive depressão. E naquele momento eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Não entendia. Só que assim, meu sogro veio a falecer, aconteceu uma série de coisas, e aí eu cheguei num ponto que eu falei, eu preciso de ajuda. Daí a gente fomos buscar médicos, eu passei por vários médicos, assim, medicina nessa área de psiquiatria, ela é um jogo de acerto e erro, alguns remédios davam efeito rebote, eu tomava para dormir, eu ficava mais nervosa ainda, então assim... Por isso que a gente não pode se automedicar, por isso que você tem que ter cuidado. Fiz terapia na época, procurei profissionais de saúde, aí assim eu fui melhorando, mas não me conformando. Por quê que aconteceu isso? E aí que eu fui estudar. Eu fui estudar os bastidores da mente, eu fui entender que na nossa mente existem copilotos. Fui estudar especialmente na época, comecei com o livro Ansiedade, do Augusto Cury, mas eu me debrucei. Eu me debrucei nisso, porque eu percebi que fazia todo sentido, porque era o que eu tinha passado. Eu falei assim, olha, vamos dizer que o nosso eu é a nossa aeronave mental. Ele não está sozinho na nossa psique, existem os copilotos. Então, eu fui aprender sobre isso, como é o processo de construção de pensamentos, como os gatilhos mentais agem, né? E assim, é matéria até para outro programa, mas aí... Bianca intensa. Mas aí o que acontece? Tudo começou a mudar. Eu comecei a entender e comecei a estudar. E olha que bonito que assim, eu me aproximei tanto do Augusto Cury, que nós somos até amigos hoje, né? Sim. Ele fez prefácio de um dos meus livros. E assim, eu fiz pós-graduação em gestão da emoção. Eu sou embaixadora do programa dele, que chama Você é Insubstituível, 100% gratuito, que ajuda a prevenir transtornos emocionais e suicídio. Que legal. E eu dou treinamento junto com psicólogos e outros profissionais treinados para as pessoas entenderem isso e passarem a ter um olhar diferenciado, né? Sobre a vida, melhorar a autoestima, melhorar as relações e cuidar da sua mente. Sim. Porque às vezes a gente cuida de tudo e não cuida da mente. A gente tem que cuidar do planeta mente, né? Então, até o direito evoluiu para isso. Sim, esse seu último livro aborda esse tema, não é? Relações no trabalho. Sim, e gerenciamento de emoção. Sim, exatamente. Que você não trouxe, não é, Bianca? Eu esqueci, me desculpa. Não, eu pensei neste Tem que fazer mais um
o podcast com ela. Mas, Bianca, vamos da emoção às gargalhadas. Agora vamos mudar. Adoro! Vamos gargalhar. Vamos gargalhar. Como é que esse novo livro seu, A Lenda da A Gargalhada, Lenda da Gargalhada, Gargalhada. maravilhoso. Gargalhada. Olha E a só capa tá linda, capa. né? a capa ficou linda. Tá linda, Uma- linda, linda. Como é que é esse livro? Como Já que foi chama lançado? aqui? Ainda não foi? O que você está preparando para nós? Como é que é o nome dela? A Guerreira? A Guerreira, o nome dela é... O nome dela é Gargalhada. É Gargalhada, É por isso que entendi. chama. Porque assim, olha, o livro ele vai ser lançado oficialmente na Biblioteca Municipal de Piracicaba, agora no dia próximo 20 de junho, às 3h30. Né? É um Mas sábado, É Bianca? um sábado. Tá. E ali a gente vai preparar alguma coisa bacana, porque é algo para as crianças, é algo lúdico, né? Então, assim, alguma encenação, alguma coisa nesse sentido. Mas já está à venda aí na Amazon, Mercado Livre, livrarias e marketplace, já está à venda. Quanto custa? Nos marketplaces ele está, acho que em R$ 45. 45, tá. No dia do lançamento eu vou fazer um preço mais especial para quem tiver Para Piracicabana. para Piracicabanos, É da Lura Editorial. São Lura Caetano. Editorial, E aí, o que que acontece? Eu trouxe essa questão, porque quando a gente fala de emoção, não é só essa questão de gerenciar o estresse. Na verdade, é a gente viver de bem com a vida, contemplar o belo, né? Preferência. É falar a linguagem do outro. E aí, como falar com crianças? Na linguagem dela, né? Sim. Então, a literatura infantil é isso. Você não vai dar uma palestra de direito para uma criança, uma palestra chata, que elas vão ficar assim, né? Você não vai... Você não vai conseguir. vai conseguir. Nem Você tem cativar, que né? encantar. E aí, esse é o meu 5º livro infantil. E este especificamente, todo meu livro, ele tem muito a ver comigo, assim. Sempre eu vou trazer algo de mim. Essa é uma guerreira que vence, não com espada, mas pelo poder do riso, pelo humor. Que legal. Ela contagia. Então, ela... Adolfo. Adolfo é o mestre na gargalhada. Isso Aqui é em ótimo. Piracicaba. Nossa, você tem que Eu ver. amo Tudo gargalhar. pra ele tá rindo. Isso é ótimo, o bom humor, ele contagia. É tudo. Então, o livro é a história dessa guerreira, que ela não vence com espadas, mas com o poder do riso. Ela contagia as pessoas com o riso, né? Então, aí tem os vilões, que são os sombras, e a história, a fábula, né? Uma fábula contemporânea, que sempre tem a moral da história, né? Então, eu quis trazer essa questão para as crianças, assim como eu também trouxe nos meus livrinhos. Eu tenho uma coleção que chama Mãe, Me Conte uma Historinha. O 1, o 2 e o 3. O 1 é o Animais, o 2 é o Safari e o 3 Brinquedos. São 8 contos infantis em cada um deles. Então, são 8, 16, 24 contos na coleção. Os quais não estão disponíveis na biblioteca municipal. Mas eu tinha entregado para Você Melzo. entregou? Será que não tá? Eu fui em busca dos seus livros, os únicos que eu consegui trazer foram Será que não tá na esses. sessão Só que infantil? ela não passou possível, ainda. Na sessão infantil, é possível. Mas eu procurei pelo nome Bianca. Tá bem. Né? Então, nós Mas vamos ter que ela repor lá. Eu vou ver. E esses livrinhos, assim, dos animais, primeiro, são contos rimados. Então, que já é para criança de 3 a 6 anos, por isso que a mãe me conte uma historinha, para despertar o imaginário. As mães me mandam vídeo das crianças contando porque decoraram, por causa da rima. Que legal. Ai, Quando eu vou escrever um livro, eu estudo a linguagem do livro, eu estudo o público-alvo, eu faço leitor beta, eu faço todo o que tem que fazer mesmo, assim. Sim. A lição de casa. A lição de casa. Então, assim, como você fala com crianças de 3 a 6 anos, né? Elas ainda não leem. Então, assim, você tem que despertar o imaginário. E aí, com as rimas e palavras fáceis de serem faladas, né? Elas praticamente decoram as historinhas. Que legal. E aí elas pedem para a mãe gravar. Foram várias, por isso que eu falo assim, eu recebi vários, eu acho a coisa mais linda. Eu acho que um dos segredos é a rima, não é? A rima rima. na história. A rima. É o que prende a atenção da criança, o que a criança grava mais É. fácil. Inclusive, a Marcela estava falando sobre a Capivalda, que Sim. a rima que Te desperta na criança desperta o imaginário e o interesse, né? interesse, gravar a história. Cada público aí tem a sua, né,
o seu interesse ali que você pode trabalhar. Então, eu segui nessa linha e, assim, os animais, todas as historinhas de animais também têm historinhas bonitas e historinhas da minha vida, assim, um que chama assim, o coelho que queria ser cachorro. Era um coelhinho que eu tinha quando eu era pequena, que ele me seguia por todo lado, ele pedia cenourinha, ele deitava embaixo da minha cama e ele parecia que era um cachorro. Todo mundo falava assim, Bianca, esse seu coelho é um cachorro. E eu conto a história dela. Que legal. Então, assim, tem da Joaninha, sabe? Nossa, que graça. Quando eu tinha na minha casa um pé de limão, que vivia um monte de Joaninha, né? Então, eu conto a história da Joaninha e da borboleta, e conto a história da rolinha na jabuticabeira. Hoje eu tenho na minha casa uma jabuticabeira, e as rolinhas, elas fazem ninho, né? Uhum. Então, eu conto a história da... Tudo que na verdade... são coisas que eu vou captando e vou escrevendo. O 2, o safari, eu fui fazer um safari na África do Sul, e aí eu falei, eu vou trazer a história do safari para as crianças, porque é muito legal, né? Os leões, os elefantes, as girafas. E aí eu termino com o pôr do sol, mas tudo rimado. E no terceiro, os brinquedos favoritos das crianças. Então, aí eu coloco a boneca, né? Então, a Rebeca, que tem a peteca, aí tem a boneca, aí tem o conto do avião, aí tem os jogos de tabuleiro, tem bicicleta, bola, e são coisas, né, que são os brinquedos preferidos das crianças, então eles ficam encantados. Aí eu uso fantoches. As pessoas assim, nem sabem, assim, que eu amo fazer essas coisas, né? Eu falo que eu tenho um pouco desse lado artístico, assim, de teatralizar. E aí, na pandemia, eu fiz com algumas casas de instituição carente por vídeo, com os fantoches. Aí eu mandava os livrinhos para eles, mas aí eu perguntava os nominhos. Fiz algumas parcerias, assim, Páscoa, levar o chocolate, mais o livro, mais as historinhas, Natal. E, assim, eu quero continuar ainda com esses projetos. Eu fiz a segunda edição desses livros, eu estou com vários deles para fazer trabalho voluntário, que eu vou continuar. E depois veio a Lisa, a loja de doces de Lisa, Sim. que é o quê? Já é um público 8, 12 anos, que eu também estudei. E eu falei, olha, eu trabalho com direito do trabalho. Trabalho com essa questão de levar sempre uma mensagem boa. Então, vamos ensinar um pouco as crianças educação financeira, que elas podem desde pequena ajudar. E aí, essa loja de doces da Lisa é a história de uma empreendedora de sucesso que aprendeu a poupar desde cedo e, sem deixar de brincar e ter o lúdico, ela fazia uns brigadeiros para vender, e aí ela tem valores inestimáveis de amizade, lealdade, e ela monta esse empreendimento de sucesso. Então, é essa história que eu trouxe, trazendo Legal. educação financeira para o público de 8 a 12 anos. E agora esse daqui. Esse aqui é o público qual idade? Esse daqui, como ele é uma fábula, ele é um livro curto, tem desenho, mas assim, eu acho que ele é de 8 a 80. Quem é que fez as ilustrações? Essas ilustrações foi o ilustrador da editora. Da editora. Tá. Olha a gargalhada aqui. Que lindo. Mas eu, Olha assim, que bota dourada, cabelo vermelho. Cabelo de nossa, fogo. uma ruivinha. E assim, os personagens eu escolho e aí eu direciono as ilustrações. Os outros foi a minha amiga Renata Schiavon que fez. Ela é profissional do desenho também. Ela era minha amiga do flamenco, né? Eu sou... Você dança. Da meia-noite às 6 você dança flamenco. Não, atualmente eu não tô dançando. Mas já dancei. O meu marido fala, Bianca, só você. Ele fala, só você. Ele fala, não tem outro igual Não, você. Eu falei, você casou, você pediu emoção, né? Então eu falei, você pediu emoção, já vem com emoção. E aí ela que fazia as ilustrações. E a gente tinha uma sintonia, porque ela conseguia captar aquilo que eu queria, que eu escrevi em palavras e aquilo que eu queria também que viesse para os desenhos, né? Tá bem. E ficou bem legal, viu? Legal. Renata Schiavon. Vamos mudar um pouco de parâmetro. Você falou aqui 2, 3 vezes do Dr. Cury. Sim.
quem é esse sujeito que agora é candidato a Pré-candidato. presidente da República, intelectualmente bastante reconhecido. Sim. Estava conversando com a Beth aqui antes de você chegar. Me parece que ele vai ser o maestro da Orquestra Sinfônica das eleições de 2026, porque ele virá com argumentos, com ideias, né? E provavelmente os outros candidatos virão no padrão mais sempre. de sempre e de emoção, né? Certo. Vote em mim, né? Isso. Conte pra gente um pouco quem é Augusto Cury. Olha, o Augusto Cury, eu tenho uma relação muito próxima com ele, né? Já faz 12 anos que nós nos conhecemos, por eu estudar com ele. E aos poucos nós fomos nos aproximando, e até por eu ser embaixadora do programa dele, Você é Insubstituível, estudar gestão da emoção. Ele também gosta muito da minha escrita, isso é uma honra para mim. Ele fala, Bianca, eu gosto muito do jeito que você escreve. Nós nos aproximamos. E aí, eu conheço ele muito bem, não só o escritor Augusto Cury, que está em 90 países, publicado em 90 países. Já entrou até nos países árabes, tem livros dele na que foram para a Netflix, peças teatrais, filme, né? O Vendedor de Sonhos estava aqui em Piracicaba mesmo, a peça O Vendedor de Sonhos, que é do livro dele, O Vendedor de Sonhos, né? Mas o Augusto Cury, ele é um médico psiquiatra com uma mente brilhante, ele é empresário, ele é do agro também. As pessoas não conhecem esse lado dele. Ele é um professor. E ele é um ser humano, como poucos, de raro quilate. Assim, ele é de raro quilate. E quando ele me disse, antes de todo mundo saber, e disse para outras pessoas próximas, Bianca, eu acho que eu vou. Ele já tinha esse desejo, tá? Eu vou ser pré-candidato a presidente da República se algum partido abarcar as minhas ideias, porque ele não era afiliado. E eu achei muito interessante, a gente numa conversa, né? Eu estive com ele lá na fazenda dele em Ribeirão Preto, e ele chamou uns amigos próximos e ele falou assim, olha, não é possível se candidatar por um convento. Então, se tiver algum partido que abarque as minhas ideias, eu quero elevar o nível, eu quero parar com essa polarização. E ele tem o desejo, o sonho genuíno de transformar vidas, né? Assim como ele fez, impactou vidas com suas obras. Então, eu pelo que eu conheço dele, né, e não só eu, mas milhões de pessoas que sabem o que ele representa, eu acho que realmente ele vai ser uma voz muito importante. As pessoas ainda precisam saber que ele é pré-candidato, sabe que assim... Qual é o partido? O Avante. O Avante. O Avante aceitou que ele seja um maestro... Da orquestra. Porque assim, sabe como é a política, né? Ele não iria aceitar algo que fosse contra os princípios dele. O Avante, o presidente do partido, concordou. Ok, nós vamos lançar você vai ser o maestro. Mas assim, ele é pré-candidato. O que isso significa? Eu sou advogada, então eu posso falar também, né? Pré-candidato não é candidato, porque nem pode ainda fazer campanha, né? É claro que quem está com máquina na mão, ou quem que já está aí a gente sabe, Flávio, Lula está toda hora na mídia. Mas não pode fazer campanha ainda. Não pode pedir voto. Não pode pedir voto. Você pode debater ideias, Sim. você sabe, né? Então, até você chegar nas convenções partidárias e aí você registrar a candidatura, aí sim você vai fazer campanha. E aí eu acho que eu acredito sim que ele tem bastante chance de estar subindo aí nas pesquisas e levar, sabe, independentemente do que a pessoa pensa, fazer a pessoa refletir, debater ideias, projetos para o Brasil. Sim. Ele fala, eu quero levar projetos, quero levar ideias, sabe? Ele não quer ficar afrontando ninguém, tanto é que ele fala isso, né? Fala, eu não quero... É 100% projeto, 0% ataque pessoal. Então, eu acho que uma pessoa que vai estar ali para somar, inclusive, assim, para fazer a gente pensar melhor, né? Provocar, né, Beth? Provocar. Provocar vai ser... o caminho, a decisão de futuro do Brasil, a meu juízo, não o conheço, né?
mas pelas poucas e boas informações que a gente tem dele, ele tem tudo para ser, mesmo que tenha pouco tempo de televisão, de rádio, pouco dinheiro para correr as cidades, né? Mas a hora que tiver um debate entre os preferenciais e Expor as ideias. Né? ele vai dominar, né? Tenho absoluta convicção de que ele vai dar o tom, né, de mudança Mesmo sendo necessária. pré-candidato, ele tem 2,7% Mesmo sem, de mesmo sem de pessoas ser muito interessadas conhecido, já tem, né, votar, um patamar. E o Partido Avante é um partido que está estruturado no Brasil inteiro, né, Bianca? Tem isso também. Eu acabei vendo que é um partido assim que começou muito pequeno, apesar que o PL começou pequeno, o PT começou pequeno. Então, assim, se a gente pensar sempre nisso, nessas questões, a gente não muda nunca, né? Então eu penso assim, vamos refletir, vamos ver os projetos, vamos escutar as ideias, né? Perfeito. E decidir. Ele será a novidade no processo eleitoral desse. Vale a pena ouvi-lo. Vale, com certeza. E o primeiro livro que eu li de Augusto Cury se chama Assim Caminha a Humanidade. Nossa, eu achei assim incrível, nunca mais esqueci. E olha, o livro me impactou tanto que eu li 2 vezes. Então, ele tem muitos livros publicados, não é, Bianca? Não tem noção, mas eu sei que são ele tem mais de 70 livros publicados. Nossa, é muita coisa. Perfeito. Bianca, você está vivendo também intensamente, além do direito, o movimento literário de Piracicaba, né? Beth e eu temos orgulho de termos lançado já 54, 55 a Marcela, semana passada, 56 livros novos, de autores novos, aqui de Piracicaba. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nesses 4 anos do Café com o Dorfo, a literatura tem sido o maior destaque nosso, né? Então, nesse mês de junho, né, Amanda, os 4 programas nossos são de autores locais que estão lançando livros. Olha, né? E merece aplausos isso, né? Porque eu falo, numa sociedade em que a gente vê tanta coisa, né, que não deveria ser, a gente promover a literatura, promover as coisas boas, né? Eu costumo pensar assim, não importa que o mal faz barulho, não importa. Vamos fazer nossa parte, né? Vamos promover a literatura e parabéns por vocês fazerem isso com maestria. Somos formiguinhas, mas estamos ali, batalhando, né? Desfraudando a nossa bandeira. Todo mundo, né? Fazendo a sua parte, aí que faz a diferença. Nós estamos mostrando para Piracicaba, né, aqui com o nosso programa, que existe um outro universo, vários autores, vários pensamentos, várias novas ideias, vários ilustradores, né? Você, então, escrevendo sobre direito, mas fazendo literatura infantil. E né? o Castelo Tão Triste. Poesia. O Retrato de uma Mulher Perfeita, Refeita é poesia também. Poesia também, né? Poesia, então, livro infantil, direito. A gente fica centrado em Piracicaba, existem 2 grandes autores, né? Né? Certo? E, além deles, não se pode dizer que existe vida inteligente além das barrancas do Rio Piracicaba, como eu costumo brincar. Porque a Secretaria de Cultura, o papel dela nesses 56 livros é 0. É a iniciativa de vocês, ela cede o espaço da biblioteca para lançar, cede o espaço do museu para lançar, mas são os novos autores que estão dando um fortalecimento para a literatura de Piracicaba que a gente nunca viu, né, Beth? Nesse período nosso aqui, é só gente nova, gente velha, só a gente vê no museu, viu, Bianca? E faz a benção e tal, essa beijabão, né, Beth? Mas nós estamos dando espaço, né, para que novos olhares, novas pessoas apareçam, mostrem o que estão fazendo. Acho que estamos pagando nossos pecados, né, Elizabeth? Um pouquinho. Um pouquinho.
Mas sabe, Muito bom. eu penso que o bonito é sempre a soma. Quando o Vitor me convidou para palestrar na posse do ano passado dos acadêmicos, né, da Vitor IVET, Venkowski. o Vitor Venkowski, né, na época ele era o presidente, ele me convidou para, acho que faz 2 anos que eles tomaram posse, 2 anos já. Eu falei justamente sobre isso. Eu falei assim, olha, a questão, o bonito é a gente somar, porque a gente aprende com os mais velhos, eu aprendo com os mais velhos, mas eu Sim. aprendo também com os mais novos. Quando a gente tem essa mentalidade de aprendizado, não importa de quem, né? Isso só engrandece, porque assim, os mais velhos, né, eles têm a sabedoria para passar, eles têm as experiências de vida, e tanta coisa que, né, já o modo de escrever, né, de como era. Eu sou de uma geração que a geração X, né? Eu acho que é a geração que conecta com todas as outras, porque eu passei por tudo. Eu passei pelo mimeógrafo, eu passei pelo fax, Eu lembro. pela Não máquina. mais do que nós, não é? Sim. Madalena Nossa, Tricânico nós somos- fazia jornalzinho e mimeógrafo Exatamente. no cartório eleitoral, no Sim. prédio da Justiça lá. Sim, mas sabe o que aconteceu? No fórum, Na no minha fórum. geração, assim, poucos, os mais antigos, conseguiram avançar para o digital da forma que a minha geração conseguiu avançar. Então, acho que essa que é a A conexão gente da viveu minha... os começos, A né? gente viveu os começos. Então, o que acontece? Até quando eu advogava, e os advogados mais velhos advogavam ainda no mundo... no mundo que não era o digital, todos os processos eram Analógico. físicos. Sim. Os advogados mais velhos, muitos começaram a ter muita dificuldade e não conseguiram seguir em frente. É isso que eu quis dizer. E aí, a minha geração seguiu. Então, é uma geração que se conecta com a anterior, se conecta com a posterior. Eu tenho os meus filhos que são da geração Z, né? E aí, é uma geração completamente diferente, uma geração completamente imersa no mundo digital. Como que você vai se comunicar com essa geração se você não souber? Como que você vai se comunicar com a geração alfa? Que aí é uma coisa ainda a ser estudada, como que vai ser daqui para frente, né? Que são os mais novos. E aí, por que então a gente tem que conectar as gerações, né? Sim, Não vê exatamente. ninguém como inimigo, né? A gente tá Eu aqui e para você, somar. Adolfo, somos geração baby born. Baby bom. Baby bom. Mas, viu, isso merece o respeito. Vocês Sim. fizeram a história, vocês foram os precursores. Sem a geração de vocês, não viriam as outras. E sem o legado que vocês têm e estão deixando e ainda têm, não viriam as próximas. Então, se a gente não entender isso, se a gente não valorizar, se a gente não somar... né? Aprender e somar, né? Aprender e somar, sabe? Eu acho que é sobre isso. Às vezes eu vou colocar isso em alguns grupos, as pessoas recebem de outra forma, mas é porque elas não estão preparadas, e aí não é sobre mim, Sim. entendeu? Então, assim, a partir do momento que você oferece a soma e a pessoa quer a divisão, não é sobre... Aí o problema não é com você, entendeu? Então, continue fazendo a sua parte, apesar de. Eu compartilhei com a Beth, o ano passado, a organização da Flipira, convidando autores da nossa região aqui, né? Americana, Rio Claro, Limeira, Águas de São Pedro. Águas de São Pedro faz uma festa literária lá também, todo ano. Americana faz uma festa literária lá todo ano, né? Quer dizer, então, esse fenômeno de novos autores não está só em Piracicaba, viu, Bianca? Então, a gente conheceu muitos, né, Beth? Novos amigos. Vieram mais de quantos autores o ano passado? Não, na Flipira nós tivemos 100 no total, no Brasil. 100. Agora, da região, eu não tenho isso daí, mas acho que deve ser por volta de uns 30, 40. Umas 30 pessoas que a gente não conhecia, né? Que vieram para cá, trouxeram seus trabalhos, né? A gente passou a conhecer, a conversar, a se comunicar. Isso é muito Então, bom. quer dizer, existe vida inteligente além das barrancas do Rio Piracicaba, para além na região metropolitana, né? Tem muita gente boa, nova, produzindo coisas legais, né? Coisas típicas de cada cidade, Lógico. particulares, né? Das histórias das suas cidades, né? Outros podcasts de cultura similares a esse nosso aqui. Tem um amigo
lá em Araras, que tem também um podcast de cultura. O Farid também de O Limeira. Farid em Limeira e Rio Claro, né? Então, né, quer dizer, então não é exclusividade nossa o que está acontecendo. Nós estamos só sendo os divulgadores, né, Beth? E agora a Amanda também nos ajudando aí a mostrar que existem essas coisas. Praticamente toda semana tem lançamento de livro. A programação Sim. de junho, nossa. Nossa, é isso livro. é muito bom, livro, né? Isso né? é muito bom, é muito bom. É o que nós estamos precisando, né? Livro, até fazendo manual artesanal, como Marcela Montrage está fazendo, cartoneiras. Cartoneira. As Então, capas ela são vai fazer 50 livros, ela está se Artesanais. programando a fazer artesanal, com os filhos ajudando a, Nossa, isso é a ótimo. costurar os livros. Ela vai fazer artesanalmente 50. Certo. Então, Isso é algo que... E é muito bonito. É uma opção. De repente, eu não faço na gráfica, mas eu faço artesanalmente, cujo valor é muito maior aí, tem a energia dela, dos filhos. O trabalho Lindo. artístico É um mesmo, trabalho né? artístico, Porque eu sou muito a favor de unir as artes, assim, né? As belas artes. Então, assim, desde dos trabalhos artesanais, da literatura, né? Da música, da dança, do teatro, você fazer trabalho conjunto, né? A Flipira traz isso também, né? Sim, traz traz não bastante só a essa literatura, oportunidade. mas traz oportunidade para as outras artes, né? E artes, assim, que agregam, né? Então, isso é Tem muito bom. a exposição do Erasmo Espadoto, que é um artista cartunista. Temos a Mona Capivara, que se apresenta. Temos a bandinha itinerante, né, na Flipira. A gente procura abarcar todas as artes que aqui em Piracicaba, e o pessoal comparece e até agradece a oportunidade de estar se apresentando, estar mostrando o seu trabalho e a sua arte. Só Nas que, várias linguagens, né? e Beth? tudo de forma voluntária, né, Adolfo? Você sabe como que esse é o nosso complicado. pecado. Mas vale pela terapia, tá bom? Vale. Vale. Vale sim, né? Muito embora eu sou da opinião da gente lutar para realmente a gente conseguir, né, recursos para isso, porque você vê tanto Patrocínio. recurso investido em coisas que não agregam, você vê recursos né, que é passageiro, é apenas uma coisa superficial, sendo que a literatura que capacita, que muda, que rompe, né, um ciclo vicioso ali, por exemplo, de uma família que seguiu numa situação complicada, você vê as pessoas carentes, né, às vezes não tem oportunidade de estudo. É a literatura, são os livros, é a educação que vai transformar. Então, o poder da educação, né? E você faz isso. Então, assim, a educação, a literatura, ela deveria ser prioritária. E, infelizmente, não é. Então, a gente tem que continuar lutando para ter recursos, sim. Enquanto isso, a gente vai fazendo o que dá. E eu acho que também das várias coisas que você colocou, o importante, né, Beth, que a gente estava conversando, os escritores locais, eles são muito generosos demais. Correm atrás, faz o livro e entrega de presente. Então, eu acho que tem que cobrar, né? Eu acho que nós temos que ajudar a mudar. Dona Bianca, os nossos 45 do segundo tempo estão chegando ao fim. Não é Brasil e Panamá, né? Mas nós estamos com outros convidados ainda hoje. Muito obrigado pela sua presença. Amanda vai fechar com a agenda desta próxima semana, tá bom? Vamos falar de novo o dia que você vai estar lá Na biblioteca. Vamos reforçar? Vamos. Então, finalizando aqui minha participação, muito obrigada pelo convite. Você, tá? Foi muito prazeroso participar mesmo, de todo o coração. Teremos uma continuidade, não Com é, certeza, professor? Sim, porque tem muita coisa. É só chamar, né? A gente acha
um tempinho na agenda. E com relação a esse livro, A Lenda de Gargalhada, vai ser lançado na Biblioteca Municipal de Piracicaba no dia 20 de junho, sábado, às 15h30. Sim. Estão convidados, levem os seus Levem filhos, os filhos. sobrinhos, alunos. Isso aí, convide todos da comunidade, né? Da sua família, o pessoal da escola. Vamos encher lá a biblioteca, vai ser bem legal. Eu vou levar meus filhos. Isso! Eu, com certeza estarei lá. Essa semana nós estamos com festa junina, então, né? Como não participar, né, Adolfo? Pois é, pois é. Vamos comer cuscuz, uma pipoca, cachorro quente. Então, vamos lá, tem a festa do Engenho, Festival Junino, convido vocês. Também quero lembrar que nós temos o Salão de Aquarelas, a Mostra Almeida Júnior, que estão abertos de terça a domingo, das 9 às 5 da tarde. E nós temos a festa tradicional de São João em Tupi, né? No bairro de Tupi, que fazem aquela fogueira imensa lá, né? Mas então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todas as pessoas que nos acompanharam. Nossa gratidão aqui ao Daniel Sonoda, diretor do PSEG, ao Vitor Prates, diretor da Rádio Piracicaba, aos amigos da imprensa local, o Evaldo Vicente da Tribuna, o Marcelo Germano da Folha, o Alexandre Neder do Democrata, que sempre repercutem as nossas entrevistas por aqui. Na semana que vem nós vamos ter o Cello Andrade, né, e o João Ataíde, que vão lançar os seus livros, e o João Ataíde vai ser homenageado lá no Sarau. Muito obrigado a todos, obrigado, Bianca, pela presença, Amanda, Muito Beth, obrigada. né, pela participação de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.